Bom dia, pessoal, terceiro da manhã, boa tarde, galera, terceiro da tarde. Nós vamos agora para a aula de filosofia. Em filosofia, nós vamos trabalhar a ética na história, no primeiro momento, e posteriormente a política na história. Como assim ética e política na história? Nós vamos trabalhar as concepções, as ideias de ética através da história, certo? Então, como a ética era entendida ou compreendida na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna e hoje na Idade Contemporânea, certo? Da mesma forma, nós vamos trabalhar a ideia de política, como a política era compreendida na Antiguidade, como a política era compreendida na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, ok? Mas, nesse momento, na aula de hoje, ou nas primeiras aulas, nós vamos trabalhar a ética na história, ou seja, as concepções, as ideias do que é ética, do que deve ser ético, do que devemos fazer para agirmos com ética dentro da história da humanidade, certo? E nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com as concepções éticas da antiguidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre sofistas, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre o estoicismo, sobre o epicurismo e sobre Aristóteles, tá certo? Eu vou tentar explicar de maneira resumida e clara para vocês um pouquinho dessas concepções, tá certo? Então, nós começamos a falar dos sofistas. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós trabalhamos com o que eram, né, quem foram sofistas no segundo ano, certo? Mas os sofistas eram um grupo de filósofos que ensinavam filosofia e outras questões, né? Como a oralidade, como falar em público, como digamos assim, conquistar a pessoa pela forma como se fala, né? E para os sofistas, resumindo aqui, de maneira bem clara e direta, não existiam ou não existem normas e verdades universais. O que isso quer dizer? A ética é relativa ou subjetiva. Como assim? A ética, para os sofistas, é algo pessoal. O que é certo para você, se você considerar algo certo, faça. Se você considerar algo errado, não faça. Por quê? Porque na concepção deles o que pode ser certo para mim pode ser errado para vocês e vice-versa. Então, nesse sentido, os sofistas traziam a ética subjetiva ou pessoal, certo? Então, se eles diziam que não existiam normas ou verdades universais, que quer dizer o quê? Válida para todos, quer dizer que as normas ou verdades elas são pessoais. Para mim isso é verdade, para mim isso é uma norma, e se para você não é, você não cumpre. Bem simples, não é isso? Bom, e nós vamos falar de Sócrates. Sócrates, ele traz, um dos primeiros filósofos a trabalhar com a ideia de ética, e ele traz uma ética racionalista, ou seja, baseada no uso da razão. Sócrates, Platão e também Aristóteles, certo? Trazem essa ética racionalista baseada a partir do uso da razão. Só que tem algumas diferenças de um para outro, ok? Então, voltando ao caso de Sócrates, né? Para Sócrates, né, nós agimos corretamente conforme usamos nossa razão. Se nós agimos de maneira racional, nós agimos de maneira correta, certo? Por quê? Porque ele acreditava, né, que a razão é aquilo que nos diferencia dos demais animais, né, deveria fundamentar as normas e costumes morais, ou as normas e costumes da sociedade. Então, se nós agimos de maneira racional, se as normas e os costumes da sociedade são criadas a partir do uso da razão, então, para que eu seja ético, eu tenho que, racionalmente, certo, cumprir essas normas e esses costumes. Então, ser ético para Sócrates era o quê? Agir de maneira racional, ok? E Platão? Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ele desenvolveu um pouco mais, digamos assim, ele deu continuidade à ideia de ética tratada em Sócrates, né, iniciada por Sócrates, só que aprofundando a diferença entre corpo e alma. Então, nas ideias de Platão, ele trabalhava com a ideia de corpo e alma, ou ânima, certo? Ele dizia que o ser humano era composto de um corpo material, físico, e de uma alma, que seria imortal. Olha só, né? Então, o Platão, ele dizia que no corpo, tudo que nós fazemos no corpo, que segundo ele era a sede dos desejos e das paixões, né? Esses desejos e paixões gerados no corpo poderiam desviar o indivíduo, né? Ou nos desviar
do caminho do bem, certo? Ou do caminho da ideia do bem. Okay? Então ele defendia a necessidade de nós buscarmos o mundo ideal, ou o mundo das ideias perfeitas, através da filosofia e do uso da razão, certo? E ele também entendia que o ser humano não podia caminhar sozinho. Ou seja, nós necessitamos conviver com os outros iguais. Nós necessitamos conviver em sociedade, certo? Então, nesse sentido, o ser humano, para ser ético, ele precisa da sociedade. O ser humano, para ser ético, precisa estar dentro, no contexto da polis, da cidade-estado grega. Nesse sentido, para ser ético, nós, segundo Platão, nós precisamos ser bons cidadãos, certo? Fugir dos desejos e paixões gerados pela matéria, gerados pelo nosso corpo, e, através da prática filosófica e do uso da razão, sermos bons cidadãos. E aí nós já vamos tratar um pouco da ética estoica ou do estoicismo. Né? O estoicismo e o epicurismo. Né? Estoicismo e epicurismo eram duas correntes filosóficas do período helenístico, ou seja, do período em que a cultura grega se espalhou por aquele mundo, pelo mundo antigo. Okay? E eles têm e eles possuem ideias de ética semelhantes, apesar de algumas diferenças que nós vamos ver, e que são bem interessantes da gente estudar e entender. O estoicismo, por exemplo, ele desenvolveu uma ética baseada na procura de paz interior e autocontrole individual. Ou seja, ser ético, né, agir com ética, era você ter autocontrole, okay, e você ter paz interior. Como é que isso se dava, né? Então, os estoicos, eles trabalham a noção de ética fora da política, né? Fora da ideia da polis, enfim, eles trabalham uma ética mais individualista. E nesse sentido, a ética estoica, ela era baseada no que nós chamamos de apatia ou apatia. O que é uma pessoa apática? É uma pessoa que fica, tipo assim, tá tudo acontecendo, um terremoto, a pessoa tá parada, tipo assim, o mundo cai ao redor e ela, nem aí. Né? Então, olha que interessante. Para os estoicos, ser ético, né, era ter paz interior e autocontrole. Como é que eu tenho paz interior? Como é que eu consigo autocontrole? Que nós sabemos que não é fácil. Então, o primeiro princípio era o quê? A apatia, ou apatia. Né? Entendendo que tudo que acontece conosco, né, individualmente falando, fazia parte de um plano superior guiado por uma razão universal. Ou seja, o que acontece em nossa vida já está determinado a acontecer. É o que eles chamam de amor fati, ou amor ao destino, certo? Então, como ter paz interior? Primeiro, entendendo que as coisas que acontecem na nossa vida não estão sob o nosso controle. Dessa forma, aceitando o que vier a acontecer conosco, eu vou ter o quê? Paz interior. Eu não vou me revoltar, eu não vou ficar angustiado, eu não vou ter ansiedade, eu vou simplesmente aceitar tudo que acontecer comigo. Né? Além disso, a partir do amor fati, da aceitação dos fatos em nossas vidas, atingia-se um estado chamado de ataraxia, que é um estado de essa palavra é grande, imperturbabilidade da alma. Ou seja, eu não me perturbo por nada. Pode estar acontecendo o que for, nem aí. Fico de boa, sossegadão. Então, para atingir a paz interior e o autocontrole, era necessário aceitar os acontecimentos e os fatos que acontecem na nossa vida, certo? Para que a gente chegasse ao estado de imperturbabilidade da alma, ao estado de ataraxia, tá? Que é a aceitação dos fatos e não esquentar a cabeça no que acontecesse, certo? É uma lógica interessante, podemos concordar com isso. Não sei se funcionaria nos dias de hoje, mas às vezes é necessário, sim, devido ao estresse ou o que for, nós devemos pegar alguns conceitos dos estoicos e tentar aplicá-los em nossa vida, porque senão a gente enlouquece, né, gente? E a outra corrente filosófica é o epicurismo, que também vai trabalhar o conceito de ataraxia, ou seja, do estado de imperturbabilidade da alma, como o estado ou o estágio do ser ético. Né? Só que o caminho traçado pelo epicurismo é um caminho diferente do estoicismo. O estoicismo vai pelo autocontrole e paz interior,
certo? A partir da aceitação dos fatos. E o epicurismo, que eu estou falando agora, ele traça um caminho até a ataraxia, também a partir do que nós chamamos de autodomínio, ou domínio próprio, né? Vou dominar as minhas paixões, e a partir do que pode se chamar de prazer espiritual. Então, o epicurismo traçava como ser ético, alcançar a ética, ou ser ético, aquela pessoa que foge da dor, tudo aquilo que causa dor ou desconforto, a pessoa que busca o prazer, sobretudo o prazer espiritual, a partir do uso da razão e da contemplação filosófica, certo? Para que o espírito da pessoa, né, a alma, a ânima, a mente da pessoa estivesse em paz e não fosse perturbada também. Ficasse imperturbável, digamos assim. Deu para compreender? Bem interessante esses conceitos, No fim, não é? Para encerrar esse primeiro momento, né, essa primeira aula, falaremos agora de Aristóteles. Aristóteles é um pouco mais complexo. Então, Aristóteles foi discípulo de Platão e, como eu já tinha dito anteriormente, ele também trabalha com a ética a partir da razão, ou seja, a ética está ligada ao uso da razão, né? Só que Aristóteles ele vai trabalhar a ética a partir da ideia de felicidade. E a felicidade verdadeira para Aristóteles é conseguida somente pelo uso da razão e através da contemplação teórica, né? A contemplação, a forma de pensar, de racionalizar, ou seja, a partir da filosofia. É feliz de verdade quem usa a razão e quem pratica a contemplação filosófica, certo? Então, seguindo aqui para depois a gente resumir, certo? Mas isso, essa contemplação, esse ócio contemplativo, né, era praticado na Grécia Antiga, ou mais especificamente na cidade de Atenas, por uma minoria, os filósofos, os políticos que tinham tempo de fazer isso. Já que a outra parte da população grega, ela não tinha direitos políticos, ou grega não, perdão, ateniense não tinha direitos políticos, e também elas estavam ocupadas em ofícios diferentes, um comerciante, um artesão, enfim. Então, como essas pessoas, ou de que forma a maioria da população ateniense poderia ser ética, já que elas não tinham tempo para contemplação filosófica e nem tinham direito a trabalhar, digamos assim, a cuidar das questões da política ou da polis, né? Como é que elas poderiam fazer isso? Então, Aristóteles ele traz a ideia do hábito. O que é hábito? É você praticar, você fazer algo constantemente. E o que? Fazer o que para levar esse caminho de felicidade? O que ele chama de virtudes. Então, Aristóteles ele traz os conceitos de virtude e vício, certo? O que seriam virtudes? Seriam práticas boas, como coragem, amizade, honra. E o que seriam vícios? Seriam justamente o oposto, né? A covardia, desonra, enfim. Então, para ele, a maioria da população ateniense, ou aqueles que querem atingir a felicidade, né? Ser éticos e atingir a felicidade, eles deveriam trabalhar constantemente nas suas virtudes, né? Praticar as virtudes, certo? Mas essa virtude trabalhada em Aristóteles seria uma virtude não perfeita, digamos assim. Seria uma virtude que estaria ali no que chamamos meio termo. Por isso a ética aristotélica é conhecida como ética do meio termo. Seria o cuidar de não ter coragem, por exemplo, em excesso, e nem coragem alguma, certo? Então, como assim? Né? A ética do meio termo, ou seja, você praticar essas virtudes, você teria que ter o equilíbrio perfeito. Nem ser corajoso demais, nem ser covarde totalmente. Você teria que ter o equilíbrio entre a virtude da coragem e o vício, digamos assim, da covardia. Você teria que ter o bom senso de entender que a sua coragem, por exemplo, tem um limite e que esse limite não deve ser ultrapassado porque colocaria a sua vida ou a vida de outros em risco, certo? Então é isso que nós chamamos de ética do meio termo, certo? Trabalhar as virtudes, mas entender que essas virtudes também têm um limite e que ultrapassar esse limite não é benéfico nem para o indivíduo, nem para a polis ou para a população ou para o restante das pessoas.
certo? Então, para Aristóteles, ser feliz é praticar essas virtudes, né? É trabalhar a prática ou habituar-se à prática das virtudes em busca de uma felicidade racional, certo? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, certo, pessoal?